Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São João, no capítulo 5, de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betsaida. Em hebraico, muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava aquela água. E o primeiro doente que ia atravessasse, depois do borbulhar das águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 30 anos, ou melhor, há 38 anos. Jesus viu o homem deitado, sabendo que estava doente e havia tanto tempo, disse: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Depois, sua fama começou a andar. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe responderam e lhe perguntaram: "Quem é esse que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus já tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vamos tentar aqui olhar o evangelho de hoje com uma outra ótica. Primeiro, aquele homem que há 38 anos tentava entrar naquela piscina para ser curado. Bom, 38 anos não são 38 dias. Bom, aquele homem encontra-se com Jesus e Jesus lhe faz uma pergunta: "Queres ficar curado?" Ao responder com outra pergunta, ele diz: "Senhor, não tem quem me leve até a água, a piscina. Quando a água está agitada, quando eu estou chegando, outros entram na minha frente." Bom,
A pergunta que Jesus fez não foi sobre os obstáculos que ele tinha na vida, mas se é de fato que ele quisesse ser curado. Aqui está a pergunta. Às vezes nos fazem uma pergunta, a gente responde com outra, ou porque ou não entendemos a pergunta, ou não queremos ouvir a tais pergunta, que nos leva aqui, alguns estudiosos, nos leva a perceber que esse homem não queria muito ser curado, que a situação de mendigança que ele tinha lhe rendia algumas moedas até importantes para o seu sustento e o sustento da sua família. Alguns dizem que este homem queria permanecer daquele jeito e por isso não chegava a tempo na piscina de Siloé, na piscina de Betesda. Então, nos leva a perceber que ele era um sabotador de si mesmo. Ele sabotava a si mesmo. Por que ele não convidou a família que o levasse para a piscina? Tantos outros caminhos teria para chegar na piscina. E olha que essa piscina não era tão longe. Agora pergunta, quem o levava até a porta da piscina para mendigar, pedir dinheiro, esmola? Não seria o mesmo que poderia levá-lo até a piscina, mergulhá-lo na piscina? Então, traz aqui um questionamento, quando a gente olha esse evangelho e vê que aquele homem foi curado, porque Jesus o curou, mas mostra no outro versículo que ele não queria muito ser curado, não. Quer ver? Vamos ver aqui, vamos analisar um pouquinho mais. Alguns doutores da lei, os fariseus, cheio de raivas, perguntou para ele por que ele carregava aquela cama na cabeça no dia de sábado. E aqueles homens sabiam que era um mendigo, sabia que ele era um doente, sabia que há 38 anos ele estava ali, é o mesmo homem. Não se alegraram em ver aquele homem sadio. E aí faz esse questionamento, e ele não sabia o que dizer, ou não queria dizer quem foi, de repente não queria. Porque, de certa forma, ele viu Jesus naquela multidão e viu tantas coisas que Jesus falou e fez. Pois bem, depois Jesus encontrou-se com ele de propósito. Jesus é um grande provocador. Jesus encontra-se com ele e pergunta assim para ele: olha, veja que estás curado, vá embora e não volte a pecar. Qual era o pecado dele? Qual era o pecado daquele homem? Não era ser aleijado? Isso não é pecado? Ser cego não é pecado? Ser aleijado não é pecado? Estar doente não é pecado? Mas o pecado daquele homem era querer viver naquelas condições de mendigança, porque não foi para isso que o nosso Senhor nos criou. Deus não criou seus filhos para ser mendigo. Deus quis tirar aquela situação do coração daquele homem. E aqui sugere para nós que aquele homem teve raiva. Por que teve raiva? Porque agora ele teria que trabalhar. Levanta e pega a tua cama, olha, força. Ele teria que trabalhar para o sustento da tua casa, não iria pedir mais, não iria ficar mendigando mais. Então, financeiramente, não foi um bom negócio ele ficar curado. Então, ele estava com raiva. Ele estava com raiva e foi lá nos doutores da lei, os fariseus, e disse: olha, quem me curou foi Jesus. Já sei que foi Jesus que me curou. Quando ele sentiu o peso da responsabilidade de trabalhar, de levar o sustento para casa, de cuidar da sua família. Mas Deus deu condições físicas para isso ele poder fazer. Então, o texto de hoje é muito, muito interessante, mas que marca
em nós uma postura de vida, uma postura de um sabotador. Um sabotador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de servir a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos dos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.